Agora, aqui na Paiquerê, 9 horas e 38 minutos. Quem está conosco é Frei Hildo Peron. Bom dia, paz e bem, Frei Hildo. Bom dia, Edson. Bom dia, Rádio Ouvintes. Paz e bem. Frei Hildo Peron, que semana passada esteve em São Paulo, num encontro da CNBB, não é isso? Tratando da liturgia, mas hoje já pode nos atender aqui para atualizarmos as orientações e as informações no Santo Livro. Isso. Nós estávamos numa reunião que chama de um grupo da CNBB que chama Grebicat, que é o grupo de estudos, né, que estuda a questão da Bíblia e da catequese. Então, uma das atividades nossas foi justamente em relação ao mês da Bíblia, né, esse mês, agora mês de setembro, já está próximo, será a reflexão sobre o livro de Miqueias, e do próximo ano que será sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, e eu estou ajudando a elaborar, então, o livrinho, eu, o Frei Vicente e o Valmor, o livro do ano que vem sobre o mês da Bíblia. Que bom. Então, todo ano, mês de setembro, sempre se escolhe o mês da Bíblia, um livro da Bíblia, né, para refletir. Esse ano o mês vai ser sobre o livro de Miqueias, no próximo ano sobre o livro de Tessalonicenses, e no ano seguinte, já sempre se prepara antes, vai ser sobre o livro da sabedoria. Muito bom, preparação sempre antecipada, que é importante. Bom, Frei Hildo, já registro aqui os nossos WhatsApps, nossos recados, e nós estamos encerrando neste domingo os Jogos Olímpicos. Isso. Eu acho que é um tema bom para nós falarmos sobre a Bíblia. Aí o ouvinte pode dizer, mas o que tem a ver Jogos Olímpicos, o Brasil sendo campeão no futebol, em outras modalidades não tão conhecidas, mas fazendo um papel importante. Aliás, grandes exemplos, maravilhosos exemplos nós temos nos Jogos Olímpicos, conquistas, vitórias, emoções, derrotas também, se aprende muito com a derrota. Mas qual é a relação que nós podemos fazer com a Bíblia, Frei Hildo Peron? Bom, se nós buscarmos, né, em Jesus, né, quando Jesus viveu na Terra Santa, né, então muito longe, né, de onde eram realizados os Jogos Olímpicos. E também em Jesus nós não teríamos muitos exemplos assim que Jesus cita, né, os jogos, né? Jesus, quando conta as parábolas, se refere mais à questão do próprio modo de vida do seu povo, né? Então fala das ovelhas, fala da semente, fala dos passarinhos, fala da pesca, né, dos pescadores, né? Portanto, Jesus se refere ao ambiente onde vive. Agora, diferente é Paulo. Paulo não está na Terra Santa, Paulo está no mundo grego-romano. Esse mundo da Ásia Menor, por exemplo, do Império Grego, né? Paulo passa pela Grécia, vai para Coríntio, né? Para essas cidades onde anualmente eram disputados, né, os jogos, né, aqueles torneios. Né? Já havia, então? Já havia. E aí, depois havia a Grande Olimpíada da Grécia. Eu não me lembro se era de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos que havia, então, as Olimpíadas. E era a sensação do momento, assim como é hoje. Exatamente. Hoje, as Olimpíadas hoje estão sendo transmitidas para o mundo todo. Por exemplo, eu acesso os sites dos grandes jornais europeus, todo dia a página principal, o assunto principal são as Olimpíadas no Brasil. Olha só. E que valorizam muito, né? Eu vejo assim, né? Por exemplo, não se vê uma crítica ao Brasil, ao jogo. Às vezes muita coisa que o pessoal aqui difama, diz, uma bagunça, mal organizado, obras, não sei, pode ter havido também isso aí, mas aí é outra coisa, né? Mas em geral, né, fora do país se fala muito bem do Brasil. Isso é bom, porque muitas vezes quem fala muito mal do Brasil somos nós brasileiros. Então nós também devemos aprender a valorizar, não aquilo que é ruim, isso nós temos que denunciar, mas aquilo que é bom nós temos que valorizar. Frei, Jesus viveu nessa época também? Na época de Jesus havia os jogos? Havia muitos jogos, né? Na época de Jesus, sobretudo nessa época, né? Então é muito melhor ir para Paulo, se nós quisermos entender a questão dos jogos. Por exemplo, então Paulo utiliza, né, metáforas e parábolas do mundo das grandes cidades e no mundo, nós poderíamos dizer, desse mundo dos jogos. Por exemplo, se nós pegar, por exemplo, a carta aos Filipenses, né, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, né, no versículo 7 em diante, Paulo fala, ou seja, dessa linguagem. Ele diz o quê? Por causa de Cristo, porém, tudo que eu considerava como lucro, agora considero como perda. E mais ainda,
considero tudo uma perda diante do bem superior que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Então aqui você tem toda uma linguagem de perda, de ganho, assim, né, que é própria, né, dos jogos. Nos jogos você perde e ganha. E aí o Paulo utiliza essa linguagem para dizer que a busca nossa é buscar Cristo. Ele continua, né? Isso não mais mediante uma justiça minha, vinda da lei, como uma justiça que vem através da fé em Cristo. Aquela justiça que vem de Deus e que se apoia na fé. Quero assim conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão aos seus ensinamentos, para tornar-me semelhante a Ele na sua morte, a fim de alcançar, se possível, a ressurreição dos mortos. Alcançar. Então, ali, se alcançar, né, o corredor ele quer alcançar. Aqui, né? Não que eu já tenha conquistado o prêmio. Conquistado o prêmio. São linguagens de jogos, de disputa. Né? Ou que eu já tenha chegado à perfeição. Ou seja, o atleta quer chegar à perfeição, ao máximo, né, quebrar o recorde, né? Apenas continuo correndo para conquistá-lo. Correndo, conquistar. É a linguagem, né? Porque eu também já fui conquistado por Jesus. Ou seja, aquele corredor que está ali, ele conquista o outro e está sendo conquistado. Ele continua: irmãos, não acho que eu já tenha alcançado o prêmio, mas uma coisa eu faço: esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está na frente. Veja, o corredor, né? O corredor ele ultrapassa o outro, né? E ele, aquele que está para trás, isso aqui já foi. Já foi. Eu tenho que ir vamos além. Vai para frente. Então, lanço-me em direção à meta. Qual é que é a meta? É passar na faixa que está ali, né? É em vista do prêmio do alto que Deus nos chama para receber em Jesus Cristo. Portanto, então essa aqui é toda, nós vimos aqui essa perda, ganhar, conquistar, alcançar, prêmio, lançar-se em direção. Então Paulo utiliza, né, da linguagem assim dos jogos da época justamente, né, para poder evangelizar. Ele vai dizer, lá se disputa uma Olimpíada, lá se busca os jogos, né? Agora, nós temos que, na vida, né, da nossa fé, nós temos que buscar outro prêmio. É outra meta nossa que nós temos que conseguir. Mas aí coroa. A coroa que nós temos. Mas aí o Paulo diz, olha, em outro lugar, por exemplo, que ele fala na Bíblia, diz, olha, o atleta, quando ele tem que ele quer alcançar o prêmio, ele se prepara, ele faz esforço. Assim também deve ser o cristão. Assim também ele tem que se preparar, assim também tem que ter objetivo, saber onde a gente quer chegar e usar os meios necessários para isso. E Paulo também nos fala, combati o bom combate. Essa frase dele essa tradição, essa marca, né, tradicionalíssima de Paulo, combati o bom combate. Essa aqui é a frase, acho, assim, né, e isso é o final da vida dele. Quando ele olha para trás, ele diz o quê? O corredor que luta, chega lá no final, exausto, não sei o quê, mas ele conseguiu, né, conquistar o prêmio. E ele diz, eu também estou terminando a minha vida, né, agora posso descansar em paz, eu combati o combate. É muito, muito interessante isso, nessa relação. Paulo gostava dos jogos então, Freire? Gostava. Não era atleta? Não. Olha, tem um filme que eu vi agora há um tempo que Paulo aparece como assim, mas é em filme, né? Que Paulo aparece lutando, sim, em jogos. E ali, né, no momento das lutas, aquelas lutas romanas, né? Que ele percebe, né, que tem que buscar outra luta, que é a luta, né, do Evangelho em busca de Jesus. Mas não é descartado, não. Paulo tinha um físico muito bom. Exatamente. O Paulo caminhava muito, né? Paulo andava a cavalo. Isso significa que ele devia ter tido treinamentos próprios para isso. Verdade. E antes de se tornar Paulo, né, o apóstolo, ele tinha uma vida muito ligada ali digamos assim, à elite, né, da sua época. Isso. Paulo estudou. Paulo tem dois tipos de estudo, né? Um estudo que ele faz em Chipre, né, de onde ele nasceu, né? Esqueci o nome de Tarso, né? Tarso, que é perto de Chipre, né? Então ali havia escolas, né, de estudos, né, dos estoicos, né? Então Paulo tem um estudo de filosofia, né? Um estudo muito bom. Aí depois ele vai a Jerusalém, onde ele estuda com os fariseus.
E então, seguramente, né, essas pessoas que estudavam, elas tinham que ter não só um cuidado com a mente, mas também com o corpo. Então, é muito provável que Paulo, de fato, né, por fato de usar essas linguagens, né, ele devia também praticá-las. Não havia nada de incoerente com a sua fé. E aí o que o Paulo faz é isso, é utilizar essas linguagens, né, do dia a dia, daquilo que está acontecendo no mundo, para poder anunciar, então, a mensagem de fé que ele quer transmitir do Evangelho. E até hoje, né, olhando os jogos, como é bonito ver os exemplos de conquistas, de dor quando se perde, de dor física mesmo, no extremo do corpo, mas de metas, né, de objetivos, de perseverança para conseguir aquela, digamos assim, ir em direção à meta, como diz Paulo aqui. Eu acho que são muitos os exemplos que nós podemos tirar. Por exemplo, essa questão, né, ou seja, dar o máximo de si. Né, isso também para Jesus, para a igreja, pelo reino, nós devemos fazer bem as coisas, devemos fazer com objetivo, né, com o desejo de alcançar aquilo que nós queremos, né, e vibrar com aquilo que nós conseguimos fazer quando a gente consegue, né. Eu vi ontem o goleiro, né, da brasileiro quando defendeu, né, para ele aquele momento de glória, né, você deu a vida por aquilo, né, é uma causa que vale a pena lutar. Nós vemos, eu acho que outro exemplo, né, nos jogos, né, inclusive tem umas coisas, eu não concordo muito com o critério das Olimpíadas, né, o cara vai ali, corre um pouquinho, nada, isso aqui já ganhou medalha, né, os outros, né, tem alguns que tem 50 quilômetros para uma equipe de vôlei, de futebol, por exemplo, você tem que, não sei quantos atletas você tem que envolver, uma equipe técnica e tudo para ganhar uma única medalha. Então, quer dizer, infelizmente, os Jogos Olímpicos, eles premiam a individualidade. E os Jogos têm muito essa questão do coletivo. Por exemplo, você vê aquele do vôlei, né, fantástico, né, você tem que jogar em equipe. Se um falhar, né, eu me lembro aquele, como é que tem, eu acho que Rondinelli, não é que é o jogador do vôlei, né? Ele errou 3 seguidas, o técnico foi lá, ia dar uma bronca nele, disse, cara, você vai ser o cara, agora a próxima você acertar. O cara começou a acertar todas, aí mudou todo o time. Quer dizer, quando um não ajuda, né? Quando um não colabora, né, na equipe, a equipe toda perde. Então dos jogos nós podemos aproveitar muito disso, que nós somos um grupo de irmãos, que a comunidade cristã, né, ela é uma comunidade, que a igreja é o coletivo, e que nós todos juntos temos que trabalhar em vista daí do objetivo que nós queremos. Ou então também quando um se machuca, o outro que entra, né? Exatamente. Então na vida nossa também, quando alguém sofre, né, quando alguém tem dificuldade, nós temos que entrar e ajudar e fazer a nossa parte. Então dos jogos nós podemos tirar sim grandes lições. De sair do comodismo, de pensar nos mais fracos, de substituir aqueles que têm dificuldade, de trabalhar em conjuntos, né? Só o conjunto é que consegue alcançar de fato a vitória. Então eu acho que o Paulo aqui nos ensina grandes verdades, né? E que nós também devemos aproveitar na questão da fé. Muito bom. Freildo Perondi nos trazendo aqui informações no nosso quadro Santo Livro, aqui no Sementes do Reino, e fazendo esta relação, esse paralelo com os Jogos Olímpicos, que tem encerramento hoje. A Pai Querer tem acompanhado tudo com o Valmir Martins na Central Olímpica desde o primeiro momento. Mais uma vez, Freildo, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que esse nosso quadro também estaremos disponibilizando no portal Pai Querer, em vídeo, no nosso blog Santo Livro, com mais informações e para que você possa compartilhar e guardar também. Muito obrigado, Frei. Paz e bem. Que bom. Eu só queria iniciar com a frase da carta de Paulo aos Filipenses, que diz o quê? Empenhados no mesmo combate em que me viste, empenhado em que, como sabeis, me empenho até agora. Ou seja, novamente Paulo usa uma linguagem dos jogos, né? Então que nós também nos empenhemos na nossa fé, justamente para fazer com que a mensagem de Jesus Cristo seja anunciada, né, para todo mundo, né, e sobretudo naquelas pessoas que mais sofrem e que mais precisam de Deus. A todos, né, nós desejamos um bom domingo, né, que Deus abençoe a todos, paz e bem. Paz e bem.